Nesta semana, o preço de usar inteligência artificial caiu quase 80% em alguns modelos. E na mesma semana, a maior fábrica de chips da China avisou que vai cobrar mais caro pelo wafer, porque está rodando a 94% de sua capacidade. As duas notícias são verdadeiras e são sobre a mesma coisa. Quando um produto final barateia e o insumo encarece, alguém está pagando a diferença, não é isso? Hoje a gente vai atrás de quem é esse alguém e depois vai atrás de quem nesse mundo tem o poder de dizer se você pode ou não usar a máquina. Bem-vindo ao Plunkhead Talk. We're on the same wavelength, na mesma frequência. Plunkhead, turn it up, let the future resonate. Do Quantum pra rua, do Brasil ao USA. Tune in, light it up at Plunkhead Talk today. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja. Eu sou o Valdir Mesquita Júnior, mais conhecido como Júnior Mesquita, e esse é o Plunkhead Talk, programa em que a gente pega a ciência de verdade, pergunta o que ela faz com dinheiro, com a indústria e com o seu trabalho. Esse é o episódio de número 3, galera. Está sendo gravado em agosto de 2026, tá? O nome do podcast vem de Max Planck, que descobriu que a energia não flui contínua, ela vem em pacotes mínimos. E Daniela pode discordar disso, né, Daniela? A gente gosta dessa ideia porque acredita que o conhecimento também vem assim, em pacotes densos, que você leva para casa e usa, não é isso? E como de costume, eu sempre apresento aqui o site do nosso podcast. Então, para que vocês conheçam a gente melhor, está aí o site do Plunkhead Talk, para que vocês possam nos conhecer melhor. Os Plunkheads estão aqui, eu, meu irmão Vladimir Mesquita, o Harry, o Fernando Cariello e a Daniele. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente, basta clicar aqui no Ver Perfil e o link leva você direto para o perfil do LinkedIn. Também temos aqui os nossos episódios, no momento só temos 2 gravados, né? Então esse é o terceiro. E por último a gente tem aqui o nosso Plank Letter, que você pode simplesmente se inscrever. Você entra aí para receber as nossas comunicações semanalmente, tá bom? E se você está gostando, se inscreve no canal e ative o sininho. Isso é o que sustenta um programa como esse, que não tem atalho de produção. Vamos à bancada. Em primeiro, claro, as damas, né? First, ladies first. Daniele Moraes, nossa física, a pessoa que aqui na mesa transforma a ciência em coisa que escala. Daniele, boa noite. Por onde você anda hoje? Boa noite, Júnior. Estou aqui no Brasil e animada com a pauta do podcast de hoje. Acho que hoje eu vou aprender muito com o Fernando e com o Vladimir, hein? É isso aí. Temos também o Fernando Cariello, empresário, investidor, nosso homem do Capital Venture. Trabalha com Capital Venture, fusões, aquisições e a travessia do mercado americano do Brasil para o mercado americano e vice-versa. Não é isso, Fernando? Fernando, boa noite. Onde você está? Boa noite. Por onde você anda por hoje? Hoje em Miami ainda, semana que vem, quem sabe, né? Obrigado, Mesquita, obrigado a todos. É muito legal estar aqui, poder conversar um pouquinho. E se a Daniele vai aprender comigo, imagina o que eu vou fazer com ela. Olha, tem que estudar, pelo amor de Deus. Obrigado, gente. Bom, o Harry Canfield também ainda está de férias, ele não pôde estar conosco, continua em férias, ele deve estar de volta no episódio de número 4. Mas enfim, vamos para o Vladimir Mesquita, mestre em automação da indústria pesada e da confiabilidade industrial. É o cara que pergunta se a coisa funciona às 3 da manhã do domingo. Vladimir, por onde você anda? Manda ver. Eu estou aqui em Recife, mas só são 3 da manhã, tá? Pode ser de 1 a 2, 3, 4. Então não tem muito. Para quem trabalha na área de indústria, que o perfil industrial, né, que a gente fala sempre 24/7, né? Então não tem muito essa questão do horário das 3 horas da manhã. Mas assim, eu estou em Recife, aqui está ventando bastante, tem uma chuva pesada, esses 2 dias aí pela previsão do tempo, o negócio vai ficar pegado por aqui. Mas Tá bom. vamos lá. Hoje nós temos 2 temas, né? Hoje nós temos 2 temas. O primeiro, o preço da inteligência. Por que o token está mais barato e o wafer está mais caro na mesma semana? E o que isso diz sobre a conta de mais de $1,5 trilhão de dólares que as maiores empresas de tecnologias do mundo assinaram para os próximos anos? E já no capítulo 2, a gente vai falar sobre soberania,
A Apple virou a primeira empresa estrangeira autorizada por Pequim a rodar modelo próprio na China. O Brasil acionou a lei de reciprocidade contra o tarifaço americano e a Comissão Europeia entrou como sócia numa startup sueca para ela não se mover, para ela não se mudar, para ela não vir para os Estados Unidos, né? Claro, que todo mundo vem para cá. Soberania parou de ser a palavra de discussão e virou licença, contrato e cheque. Pois bem, a promessa de hoje é essa. Se você sair daqui sabendo quanto custa uma unidade de inteligência e quem tem o poder de cobrar por ela, você sai sabendo o que pretendemos ensinar hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro capítulo, o preço da inteligência. Imagine uma padaria onde o pão está cada vez mais barato na vitrine e a farinha está cada vez mais cara no atacado. Você olha a vitrine e acha que está tudo ótimo. Preço mais baixo, está tudo bem. Só que alguém em algum lugar da cadeia está comendo esse prejuízo. Ou está apostando que o volume resolve. Pode ser, né? Quem sabe? Essa é a foto da inteligência artificial em agosto de 2026. Vamos começar pela farinha, né? Vladimir, a SMIC, empresa lá chinesa, anunciou que vai cobrar mais caro pelo wafer e disse que a fábrica está rodando a 93,7% de sua capacidade. Será? Bom, traduz isso para quem nunca pisou no chão de fábrica. O que significa uma fábrica nesse nível de utilização? Bem, primeiro tem que entender o que é 93,7% de eficiência. Tá? As fábricas, elas trabalham com um modelo de cálculo de eficiência chamado de OEE, que nós chamamos de eficiência global do equipamento. Toda máquina que você adquire, você tem o que a gente chama de dados de engenharia, aquilo que diz que a máquina vai produzir. Se eu digo que a máquina é capacitada para produzir 1000 peças, ela tem que produzir 1000 peças. Mas ela não foi feita por engenharia para fazer 1000 peças, ela foi feita para fazer 1050 peças. Então, existe aí um fator que a gente chama de fator de produção. Aí, quando você leva isso para dentro da indústria, muita gente ainda não tem uma noção exata do que está falando sobre eficiência, disponibilidade e a parte de eficiência, de fato, do equipamento em relação à engenharia dela. Tá? Eu vou dar uma explicada rápida aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas o valor do OEE, que é a eficiência de uma máquina, para ele chegar a 93,7%, você tem que ter 3 fatores principais. Você tem que ter, primeiro, a questão da disponibilidade do equipamento. O que seria disponibilidade? É você ter o tempo de operação pelo tempo que foi programado. Você tem que fazer essa conta para você saber qual o percentual que você tem disponível do equipamento. Se você não tem gente para produzir, você não pode dizer que a máquina está disponível. Se você não tem energia, você não pode dizer que a máquina está disponível. Então, a disponibilidade é aquilo que você programou pelo tempo que foi operado. Quer dizer, o tempo que foi operado pelo que você programou. Tá? O segundo tópico que você precisa entender é a performance. Aí entra um pouquinho mais da questão das falhas dentro do equipamento. Então, você tem que contar dentro do equipamento que ele não vai produzir 100% as peças que saem. Vão ter falhas. Podem ocorrer as falhas. Né? E isso é que leva ao equipamento não ser 100%. Tá? E o terceiro ponto é a questão da qualidade do produto. Não sempre o produto ele pode sair, mas ele não sai com a qualidade que foi especificada. Não é questão de estar ruim, ela não está, a gente chama de AM e OEM, que são 2 tipos de matéria, 2 tipos de mercado, onde um chama de aftermarket, que é o AM, que é aquilo que é vendido para as pessoas comuns, vamos dizer assim, e o AIM que você vende para as montadoras. Vamos dizer, colocando, se eu for colocar aqui, fazer um paralelo com uma fábrica automotiva, eu tenho um pneu que eu vendo para a montadora e tenho um pneu que eu vendo para o cara que comprou o carro. Então tem o aftermarket e tem o OEM, e eles não são da mesma qualidade. Tá? Então aí você tem que fazer esses 3 fatores. Quando você multiplica os 3, é que você chega na eficiência. Agora vamos fazer o caso do 93,7%. Imagine que você tem que ter qualidade vezes performance vezes disponibilidade, dando esse valor. Isso é um valor que a gente considera muito alto. Tá? Se você for levar em consideração que uma fábrica roda de fato assim, você tem que levar em consideração 3 coisas mais. Eu já falei do OE, agora vamos para as outras coisas mais. Manutenção. Você vai fazer manutenção do equipamento? Você tem que contar que 100% dos seus insumos vão estar disponíveis, de fato. Você garante isso? São coisas que tem que ser perguntadas. E a questão da sua operação.
você garante que 100% da sua operação vai estar disponível naquele momento para fabricar, isso vai mexer no OE, certo? Mas assim, é importante que as pessoas entendam que quando você joga um percentual de eficiência de um equipamento, ou de uma máquina, ou de uma produção, é, não é um número exato, um número. Você pode fazer esse valor aí, tá? Ele está dizendo que fez 93,7, mas ele fez numa semana. Isso é sustentável? Eu tenho as minhas, como eu trabalho em manutenção, obviamente, eu falo bastante sobre isso, que para máquina nova, que você comprou, recém-comprado e vai produzir, beleza, ele vai te rodar. Mas com o tempo, vai tendo o quê? Depreciação do equipamento. Você vai tendo uma necessidade de paradas para fazer manutenção. Você vai ser sustentável em 93,7%? Um número mágico para a OE hoje é 85. 85 é perfeito, 85% de eficiência é o que a maioria das empresas e indústrias fazem. Sabe onde é que você tem valores próximos de 93,7, que é de 95? Processos contínuos. Onde é uma petroquímica, por exemplo, que você tem que rodar continuamente, não tem como parar, e uma parada vale bilhões de reais, de dólares, se você tiver um problema com um equipamento desse. Então, eles investem bastante na questão da confiabilidade para que possa manter 95%. Mas o número mágico aí é acima de 85% até 90%. Tá? Então, eu vejo, na minha visão, né, é um número muito bonito, muito mágico, mas assim, eu não sei se isso é sustentável. Tá? Na minha visão de indústria, com um bom tempo que eu já venho trabalhando em diversos ramos da indústria, vejo que essa questão de fabricação do wafer, né, que é a parte que a gente está comentando aqui, para 93,7% é um número bastante alto, tá? Bastante alto. Uhum. Ô, Daniele. Só interromper uma coisa aqui, no negócio de fabricação de wafer, mas eu estava conversando com alguém de wafer, não sei se era da Intel, mas isso assim, e ele me disse, você sabe por que existe o chip, o i9 da Intel, que vai para Dell, para servidor, e o i9 da Intel, que vai para não sei o que lá, e tem notebook que tem o i9, que é bem mais barato do que o outro. Eu falei, gente, mas é tudo i9? O cara, é tudo i9, mas não tem chips iguais. Porque quando você fabrica o chip, ele é programado para ter uma quantidade de erros no processo de fabricação. E aqueles que dão mais erros, você vende mais barato. Aqueles que dão menos erros, você bota no servidor que é mais caro. É a mesma máquina, a mesma impressora, o mesmo wafer, e um custa 1.000, outro custa 100. Porque a quantidade de erros de fabricação faz com que ele seja mais barato. Economicamente, eu não jogo fora. Eu só vendo mais barato para o cara que paga mais barato, achando que está comprando o mesmo chip do outro que é mais caro. Eu boto lá uma barrinha, /7, /8. O que é isso? É tudo i9, não é não? Na verdade, são todos os mesmos chips, né? Na verdade, quando você tem o i9 é porque ele saiu com a melhor das perfeições possíveis. Aí o i8, ele teve um probleminha, mas o i7 ali, assim, consequentemente, né? É que quando a gente olha para o processo de fabricação, pensa que você está construindo o processo em camadas, né? Fazendo deposição de material. E aí você tem máscaras, né? E aí você tem possíveis erros nessas máscaras. Então, quando você pensa num wafer, né, que é uma peça redonda, você tem uma margem maior de erros na borda e bem menor no centro. Então, Mas essa veja bem, dispersão, até de fazer uma evaporação de tudo. Então, você trabalha o que a gente chama de yield, né? Qual que é o yield de fabricação? Ao final né, desse termo bloco, usado. a gente vai discutir um pouquinho aqui. A gente vai abrir para os 4 comentarem sobre o processo de fabricação do wafer um pouquinho mais, né? Então, para dar sequência aqui na nossa programação, a gente vai falar agora da Alibaba. Daniel, a Alibaba abriu os pesos do Quill 3.8, do modelo Quill 3.8, que é o modelo dela, né? Modelo IA, tá, gente? 3.8 sob licença Apache 2.0, né? Incluindo um modelo de 2.4 trilhões de parâmetros. Primeiro, o que é peso aberto e por que isso não é a mesma coisa que código aberto? Segundo, o que isso muda para quem não tem bilhões para gastar? Bom, vamos lá, por partes. Você já falou, né? Qual é um modelo de inteligência artificial bem avançado que eu acho que compete diretamente com os topos de linha da Anthropic e da OpenAI, né? Muita gente não Sim, sabe é disso. um Eu acho que modelo vale de a pena dizer fronteira, né? que é um modelo de fronteira. Eu acho que isso é Isso. importante. E aí eu acho que a gente, para responder o que é peso aberto e o que é código aberto, né? Vamos separar primeiro em três coisas, né? Que a gente às vezes mistura, né? 3 coisas que a gente coloca no mesmo saco. Um é o modelo, o outro é o código e o outro são os dados.
Então, quando a gente ouve falar assim, alguém abriu os pesos, né? Ele está tornando disponível o resultado do treinamento, ou seja, ele pegou um modelo e ele treinou, né? Ele digitou o código, o modelo, treinou com bilhões, trilhões de parâmetros, né? Ajustou e está disponibilizando esse código treinado. Então, peso aberto é você, vou fazer uma analogia que é você receber o prato pronto, né? O Alibaba ele está te dando o modelo já treinado, ele está te dando o prato pronto. Código aberto ele também te dá a receita de como ele fez aquele modelo, né? Como ele treinou aquilo. Então acho que essa é a grande diferença entre peso aberto e código aberto. Ele não está disponibilizando código aberto, ele está te permitindo ter apenas o que foi treinado. E esse é um modelo grande, né? Então, assim, 2,4 trilhões de parâmetros, ele tem um número também de ativação de tokens enormes, e eu acho que isso o que é interessante desse modelo é que ela é uma arquitetura esparsa. Eu confesso que eu não tinha olhado com tanto detalhe para esse modelo, mas assim, eu gostei bastante quando eu olhei o Mixture of Expert, que eles fazem para poder treinar isso, então um tipo de arquitetura é bem interessante, que apesar de ter inúmeros parâmetros de treinamento, toda vez que você faz uma pergunta, você não ativa todos eles, né? Que esse Mixture of Expert é como se você tivesse, sei lá, uma universidade inteira disponível para te responder uma pergunta. Você faz a pergunta, você aciona a universidade inteira, né? Ele aciona apenas alguns pesquisadores para te dar aquela resposta. Então, esse é um modelo, assim, bem sofisticado. O que está mudando? A hora que ele te dá um modelo treinado, vai mudar na economia, né? Porque você não precisa mais agora de uma API para você poder mandar os seus dados para um provedor. Você pode simplesmente trazer um modelo para dentro da sua infraestrutura, da sua máquina e rodar. Então você acaba. O que vai acontecer para o operador? Né? Ele vai pagar a conta da energia, do hardware, da memória, da refrigeração, e vai tirar esse custo de quem está oferecendo o modelo. Então, acho que isso é a maior diferença, assim. Tá. E para quem está nos assistindo agora, você poderia explicar um pouco o que significaria esses parâmetros? São 2,4 trilhões de parâmetros, né? Eu sei que eu sei, o time aqui sabe o que significa, mas seria interessante a gente explicar para quem está nos escutando nesse momento. Então, deixa eu pensar aqui como é que eu posso fazer uma analogia, né? Quando a gente fala em 2,4 trilhões de parâmetros, são todas as possibilidades de você treinar um modelo. Então, você tem 2,4 trilhões de variáveis possíveis para você treinar e treinar todas as combinações dessas variáveis. Então, na hora de você treinar, você usa todos esses parâmetros, mas na hora de você fazer a inferência, que a gente falou lá no primeiro episódio, né, que você fazer a consulta, você não ativa todos esses parâmetros que foram treinados. Você ativa uma fração bem menor, né? Nesse caso desse modelo, 95 bilhões de parâmetros são ativados apenas por token. Uhum. Tá, então, só para ver se ajudar, Daniel, ver se eu entendi bem. É como se eu tivesse 2,3 trilhões de livros que eu pudesse acessar, são os parâmetros, e se eu fizer uma pergunta da área de física, ele vai só na biblioteca de física e vai pegar só os livros de ótica e vai me trazer só essa informação, e não vai usar todo o resto. É isso a ideia do parâmetro, a limitação. É bem isso, Fernando, acho que a analogia é boa. É como eu fiz a analogia lá, que é a tecnologia do Mixture of Experts, né? A mistura de especialistas, né? Você não precisa acionar todos os 2,4 trilhões de especialistas, né? Você pega uma fração deles para responder a pergunta. Perfeito. Então, para que a gente possa debater juntos aqui, me diga uma coisa. Quando o modelo cai 80% de preço, o que caiu? E o custo de produzir? Ou a margem de quem vende caiu de fato o preço de produzir, o custo de produzir, na verdade, né? Ou a margem de quem vende? Vamos discutir isso junto, né? Essa pergunta é muito boa, cara. Você está achando que primeiro, o mercado é soberano, né? Se o custo caiu é porque o mercado não está podendo mais pagar o que está acontecendo. Então, você corta o custo do que está oferecendo, ou que a OpenAI cortou os seus valores,
Não é porque eles são bonzinhos, olha, gente, tá muito caro o que eu estava cobrando, não consigo mais cobrar, vou baratear para vocês. Não é essa a conversa, é porque as pessoas estão migrando para outros modelos mais baratos. Então o mercado é soberano, o mercado obriga a empresa a cortar os custos. E porque, aliás, ainda mais, a OpenAI não está sozinha. Tem a OpenAI, tem a Anthropic, DeepSeek, e tem outras variações de sabores de AI menos conhecidos que resolvem o problema do dia a dia que esses modelos maiores talvez não resolvam tão bem. Então, se eu estou cortando o preço, se eu estou cortando assim, olha, não é porque eles são bonzinhos com a gente, tá? É porque nós estamos forçando a isso pela sua capitalização. E vai chegar um ponto de equilíbrio, né? Isso, algum tempo atrás, dizia que do jeito que se gera eletricidade hoje deveria ser de graça, né? Não, gerar eletricidade não deveria custar mais nada. A transmissão, talvez, mas não a geração. A inteligência artificial vai chegar a um ponto de equilíbrio que ela não custará mais nada. Ela vai chegar a um ponto que você vai estar disponível para qualquer pessoa, como está hoje um vídeo de YouTube na internet, que você não paga nada por isso, alguém paga para que você use isso, né? Então a gente vai chegar nesse ponto, né, de barateamento do acesso ao conhecimento, que é o que representa a inteligência artificial, né? E sempre lembrando, nós estamos na idade do conhecimento, né? Não começou ontem, começou nos últimos. Nós temos provavelmente desde o Renascimento, né? Você tem a valorização do conhecimento e uma aceleração brutal que teve nos últimos 50 anos sobre isso. Então, como a idade do conhecimento, nós vamos ser, como a gente conhece a idade da pedra, a idade do bronze, nós estamos na idade do conhecimento. Daqui a 1000 anos vão lembrar para trás, olha, na idade do AI, que é agora, né? A idade do AI, é o que a gente está passando agora, que é essa descoberta, que demorou só 5 anos, tá? Demorou 10 anos, não serão 1000 anos de acontecimento, mas vai ser uma aceleração até na classificação para isso. Então, quem é que ganha dinheiro com isso? Todos nós que soubermos usar essa modelagem e essa disponibilidade. Quem vai perder? Quem continuar esperando que o AI seja entregue para você, sem saber, sem utilizar, sem poder, sem dar uso para isso. É o que você falou, né? É a questão do custo de aquisição do cliente, né? Essa é a grande sacada. Que mudou foi o custo de aquisição do cliente. Agora, o custo da infraestrutura continua o mesmo, né? Então, é só aumentando, né? Quando você fala que você vai aumentar o preço de wafer, limitar a capacidade de produção, como o Vladimir explicou aí da fábrica, então você aumenta esse custo também de fabricação e disponibilidade da infraestrutura. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa disponibilização, né, do peso aberto, acaba sendo o quê? Uma maneira de você baratear a sua infraestrutura. Então, você transfere isso para o seu cliente. Então, você diminui isso, você tem que diminuir a sua margem, você diminui o seu custo operacional também para isso, né? Então, é uma das estratégias. Eu vou jogar aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos distribuindo o custo, né? Exatamente. Aqui nos Estados Unidos a gente tem essa cultura, né? As empresas de tecnologias, elas geralmente conseguem subsídios de bancos, do governo, de que quer que seja, para manter aquela coisa rodando, mesmo perdendo dinheiro, mesmo sem ter lucro, né? Muitas vezes a gente tem exemplos de Uber, por exemplo, que passou anos sem ter lucro, sendo subsidiados a Amazon e muitas outras, né? Airbnb, e tem muitas aí, são vários exemplos que a gente pode dar, que são empresas que estão tentando manter a sua posição no mercado, evitando que novos entrantes entrem, né, no mercado, evitando a concorrência, até que a coisa se consolide e que quando ela estiver liderando o mercado, aí sim ela vai e joga o preço lá para cima para bancar os custos que ela tem e até ganhar mais para rever aquelas perdas que né, tiveram por alguns anos. Né? As apostas do capital, né? O capital aposta em ganhar dinheiro lá na frente, né? Se você tem uma ideia, falar uma coisinha aí. Eu ia jogar uma fumaça nesse negócio aí. Joga fumaça nesse negócio. Ficar bem embaçado, né? Porque assim, falamos da questão de ser incentivado, mas também tem um ponto aí que é bem interessante de comentar. A questão do custo da mão de obra em relação às culturas, né? Eu que trabalhei, né, em indústrias, em locais totalmente diferentes, eu vi que os benefícios, os impostos, a maneira como você paga o funcionário, a maneira como você exige do funcionário, são diferentes, bem diferentes, e isso faz com que a competitividade cresça demais. Você é um tipo de subsídio, né?
Eu É um vou tipo te falar subsídio. assim, como eu acho que uns 10 anos atrás, ou mais, acho que uns 15 anos atrás. O custo de um operador brasileiro, estou falando da mesma empresa, tá? Vou falar da mesma empresa, só que em países diferentes, tá? A organização era a mesma. Então, o custo de você ter um brasileiro aqui, rodando no mesmo ramo, no mesmo tipo de indústria, era mais ou menos 6 chineses, tá? O custo. Um brasileiro, 6 chineses. Se você pegasse um alemão, passava para 18 chineses. Então você vê que, se fizer a conta voltando para cá, no caso o alemão teria mais brasileiros para um alemão. Então, se hoje mudou alguma coisa, pode ter sim, não duvido que mudou, mas ainda continua com o mesmo, assim, essa mesma relação de não ser igual nos locais diferentes para fazer a mesma coisa. Então isso também barateia, isso faz com que as coisas aconteçam de forma que a gente está vendo. A É, China inunda o mercado, porque ela tem também capacidade para isso, né? Não é só a questão do governo investir lá. Ela paga muito menos do que se paga nos Estados Unidos, se paga na Alemanha, se paga no Brasil, né? e Então subsídia assim, também, não é? O governo chinês, ele banca muita coisa, por muito tempo, né? Até que a empresa ganhe força isso suficiente para dar eu vejo conta própria. investimento, né? Assim, todos os países, os Estados Unidos, como você mesmo falou aí, banca, mesmo tendo prejuízo, mas ele quer ver lá na frente um produto que ele possa vender e tirar toda a margem de volta, né? Desde que os investidores acreditem nisso, né? Porque se não Isso acreditarem, aí eles já não é uma colocam outra dinheiro, conversa, né? mas enfim, a gente estava falando aí do corte, né, dos 80% de corte que a OpenAI cortou no seu modelo básico, né, não foi o modelo mais sofisticado, mas o modelo básico no ChatGPT 5.6 Luna, se eu não me engano. A Anthropic também pôs o Opus 5 pela metade do preço, comparando com o Fable 5, com o Fable 5. Mas eu queria comentar aqui que a DeepSeek, que era a barateira do negócio, né, subiu o preço do API deles em até 12 vezes. Ou seja, alguma coisa está diferente aí, né? Que os modelos americanos estão baixando, cortando os preços, ficando mais barato, e a barateira DeepSeek lá chinesa aumentou os preços em 12 vezes. O que essa inversão está dizendo sobre o mercado, Fernando? Mas o mercado continua comprando, ele estava barato demais, tinha espaço para você aumentar o preço, e aí você aumentou o preço. Tá? A estratégia de entrar com dumping chinês é comum, né? Eu entro baratinho, depois que você está amarrado comigo, eu subo o preço. O que eu acho o que vai acontecer é um equilíbrio geral de todo esse mercado. Tá? Quando queiram usar o DeepSeek e fizer uma migração para outra coisa, eu instalei o Mi DeepSeek aqui, fiz as brincadeirinhas assim, achei muito legal e parei por ali. Mas depois que você usa aquilo, se você bota aquilo no seu processo produtivo, você não vai tirar aquilo da sua frente mais. Então você vai aceitar pagar mais para manter a sua automação. O que tem de diferente nesse mercado é que eu consigo trocar uma API da DeepSeek para uma API de OpenAI, de Anthropic, cara, em 2 horas, ou menos, tá? Então, se eu estiver insatisfeito com a DeepSeek, eu faço um dump do que está ali e boto em outra coisa. Tá? Então, Exato. tem coisas que não tem uma regra. Hoje nós estamos criando um mundo novo, tá? É, Então, como quando a você vai, gente fala como você assim, vai montar isso, Fernando, né? quando a gente fala assim, o treinamento já foi feito, o custo pesado, né, da parte de software já foi feito, já foi gasto, e agora o que está sendo entregue para a população é um custo muito baixo, né? Ou seja, A DeepSeek, o a DeepSeek usuário faz a destilou que inferência. E a Continue. DeepSeek destilou isso de outros LLMs, né? Então, o custo dela montar, como ela veio depois, é mais barato. Imagina a próxima DeepSeek que tá sendo cozinhada em algum lugar do mundo. Pode ser no Brasil, no Vietnã, no Congo. Pode nascer um próximo DeepSeek que vai destilar a destilação do destilado, né? Que vai fazer isso mais barato ainda. Então, acho que a DeepSeek, ela destilou o quê? Ela conseguiu fazer um modelo eficiente, que é o treinamento, né? Treinar um algoritmo baseado em outras, de uma forma mais barata. Só que se a gente for olhar para um custo de infraestrutura, de novo, né, física, esse custo não caiu. Né? Então, quando a gente fala o preço cai, mas o custo físico de você manter uma infraestrutura, manter um hardware, manter o acesso, né, que a gente está aumentando o número, né, os tokens estão ficando mais caros ou estão ficando limitados, né? Porque esse custo físico ele não caiu os 80% que a gente está vendo.
E aí onde a gente Então, vai eu acho entrar que tá. agora. Então, É tá o tendo outro lado mais. da moeda, né? É o outro lado da conta, né? Então, mas aí só complementando, eu acho que tá tendo uma escolha aí em você, como o Fernando falou, capturar o mercado hoje e monetizar a infraestrutura depois. É o custo de aquisição de cliente. Essa Exatamente. disputa que a gente está vivendo para ver qual modelo ele vai sobressair em termos de adesão, né? Quando a gente olha lá para Isso. trás, é como se a gente olhasse Microsoft versus DOS ou Apple, né? Então É como é a o mesma Uber e o Lyft analogia, né? aqui. Quem que ganha essa simpatia do cliente, né? Vou dizer assim, essa preferência do cliente. Uma Ainda tem analogia melhor aqui. Fala, Vlad. Pode falar, Vlad. uma coisa mais aí importante para citar, tá? Que é a questão, os 12 vezes mais caro da DeepSeek é mais caro do que reduzir 80% da OpenAI. Esse é um detalhe. Você Pois pode é, pois abaixar é. 80% e botar 12 vezes lá que ainda não atinge o valor que baixou de 80% do outro. Então, Isso, quer mas dizer, Ou assim, seja, mesmo aumentando 12 vezes, ele ainda fica mais barato mais do que o barato, preço de desconto exatamente. de Eu estou te 80% falando, dos modelos americanos, né? como eu te falei agora, É sobre os isso. operadores. Uhum. Eu te falei, um operador vale tanto, tantos operadores estão colocados. Então, ela tem que fazer sempre essas continhas também aí que chama atenção quando você fala 12 vezes, reduzir 80%. Mas quando a gente coloca isso em moeda, a gente está falando de quanto? Está falando do quê, né? Uhum. Números absolutos, em valor absoluto. É. Isso é $1. Isso, Isso. exatamente. O outro lado da moeda é justamente isso, né? 6 empresas somam mais de 1,5 trilhão de dólares de compromissos de compra que não aparece como dívida no balanço. Isso é um problema, tá? A gente vai começar a ver que a Alphabet pulou de 332 bilhões para 811 bilhões e teve o primeiro fluxo de caixa negativo da história da empresa. Então, enquanto capital aberto, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí. É um sinal amarelo, já é um sinal vermelho? O que está acontecendo, Fernando, nesse mercado Você aí? está falando, A gente você vai- falando aquela empresa chamada Meta, que mudou de nome para entrar no metaverso, que o metaverso não chegou? É essa, não? Tá. Se você achar que a Meta estava Eu falei do fazendo. Alphabet, mas a Meta é um bom exemplo. É um bom exemplo. Mas a Alphabet, né, então quando você pega. Ainda bem que você não falou da Meta, né? Falou da Alphabet, que é o Google, tá? Primeiro que as pessoas acham que a Google é uma empresa de busca, né? E Google é uma empresa de marketing. Tá? No Google você não paga porque o produto é você. Né? Então a Google te vende para os anunciantes deles. Então, quando você vê o investimento da Alphabet que está fazendo em criar infraestrutura, é porque ela está vendo que o modelo que ela tinha de vender a você começou a ser pulverizado pelos usos de diferentes tecnologias da inteligência artificial. Antes você tinha que buscava alguma informação e o Google te vendia para quem pagasse mais, ela começou a ter dificuldade de te vender, porque você está usando uma outra ferramenta, um ChatGPT, um Claude, alguma coisa parecida com isso. Isso pode estar tirando um pouco da sua receita. Da mesma forma como os anunciantes saíram do jornal para a internet, mais ou menos assim, você tem os anunciantes saindo da plataforma Google, da plataforma do Google Ad Services, para a monetização que a OpenAI está fazendo no ChatGPT, que já está vendendo propagandas ali. Tá? Então, isso é uma modelagem possível, uma explicação possível. Você está vendo que tem muita migração para as plataformas de vídeo instantâneo, TikTok, o Instagram, que é da Meta. Então, você tem uma migração e a Alphabet deu uma assustada com isso. Então, vamos botar mais ferro no negócio para ter mais, para estar preparado para o futuro. Então, ela deu negativo? Deu. Mas ela deu porque deu investimento? Ou teve perda de receita? Ou houve um descompasso do investimento que ela precisava ter feito nos últimos anos e não fez? Tá? A nuvem, né, o que a Google vende, o Vladimir fala muito disso, o que a Google vende, né, é eletricidade transformada em informação. Então, o custo disso não diminuiu. Os investimentos de energia, com a crise energética que nós estamos tendo agora, com essas bombinhas que estão no Oriente Médio, faz com que o custo de energia seja mais caro no momento. Devia ter barateado. A política de governo americana de investir em energia não renovável, em vez de investir em energia renovável, faz com que exista a manutenção do custo da energia, que poderia estar muito mais barato se eu tivesse investido em outras matrizes energéticas.
Então, nesse exato momento, o custo da Google está mais alto? Tá. Ficará mais alto? Um dos grandes investimentos que a UFVEST está fazendo são nos mini reatores nucleares. Isso aí eu vou chamar o pessoal da física para falar sobre isso. Então o futuro é que nem o De Volta para o Futuro, né? O cara tem um reator nuclear que bota no carro assim, conecta lá dentro e os carros saem andando, né? É um gerador nuclear, né? Hoje é muito perigoso isso. A Alemanha está extremamente arrependida de ter desmontado a sua matriz energética nuclear. O Japão também, porque o custo do petróleo, o custo da energia dos hidrocarbonos está muito alto. Então, falando sobre isso, o investimento acontecer hoje, nós estamos no limiar de uma mudança de comportamento. Nós vamos para a energia nuclear, vamos pegar novas fontes de energia que estão por aí. Essa é a ideia. Tá? Mas quando eu considero hoje, quando eu vejo o futuro através do retrovisor, eu só vou ver coisa ruim, tá? Bom, um disclaimer que é preciso ser feito aqui, tá? O número vem de análise sobre os balanços do segundo trimestre, publicada por veículos que agrega a apuração do Financial Times, tá? Não é das empresas, não. Então, esse número aí, de que a Alphabet realmente tem aí um problema grande no seu caixa livre, foi dito pelo Financial Times, não pela empresa, é isso que eu quis dizer aqui. Vladimir, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque eu tenho uma pergunta para fazer para todo mundo aqui. Assim, falando sobre questão de empresas, pode ser indústrias ou não, tá? A questão de estar negativo ou não estar negativo, isso depende muito. Durante o ano todo, né, existe, né, esse balanço. Nenhuma empresa se sustenta por diversos anos sempre saindo, crescendo, uma crescente, a não ser que seja uma coisa nova, uma coisa que está começando agora, que ninguém tenha, e todo mundo vai adquirir. Mas vai chegar num certo momento, e a gente já sabe, né, com a inteligência artificial hoje, diversos aplicativos entrando, a tendência é que muitas empresas vão perder clientes. A tendência é essa, porque a demanda vai aumentar. Você tem uma demanda de aplicativos que está chegando num ponto aqui que você fica até sem saber que existe alguns. Né? Se falar alguns aqui, talvez tenham sido criados alguns nesse momento que a gente isso me lembra a bolha do milênio, né? A bolha do milênio lá a bolha da internet. O que eu falo, por quê? Porque eu trabalhei em várias empresas que quando a gente fala de PLR, quem gosta do PLR, né? Que é a participação no lucro do resultado da empresa e recebe um dinheirinho a mais, né? Então, muita gente que trabalha na indústria fica olhando para esse número. Por que eu tenho que olhar para esse número? Porque eu sei que vai me render algum dinheiro lá na frente, mas eu posso dizer para você que tem momentos que a empresa dá um bônus e tem momentos que a empresa participa no lucro. Então existe esse problema de fato. E empresas grandes, bem grandes, tá? Eu posso citar a vocês aqui a Saudi Aramco. Saudi Aramco é a maior empresa de petróleo do mundo. Tá? Se não for a mais rica do mundo, a empresa. Né? Que caiu bomba lá agora, destruiu algumas refinarias dele lá, e ele vai ter prejuízo. Vai ter um prejuízo esse ano do que ele colocou, porque muitas vezes a gente confunde prejuízo com o valor que eu não consigo pagar as coisas, mas na verdade o prejuízo pode ser aquilo que você usou e não atingiu. Você fez no seu orçamento dizendo que ia ganhar tanto, mas ganhou só tanto. Ele ganhou, mas se você faz um relatório, você bota como prejuízo. Então tem esses detalhes também que é importante, a gente está sempre mostrando, né? Então, a Saudi Aramco vai ficar mais pobre? Não vai, porque caiu lá, mas ela com certeza vai ter uma redução do valor que foi vendida, os produtos dela, né? Por conta de não ter atendimento conforme estava previsto. Por quê? Porque houve a questão da guerra e teve uns problemas com as petroquímicas e as refinarias dele. E isso é um ponto muito importante para a gente citar também. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se o gargalo virou memória e não cálculo, como sugerem a compra da Thales pela AMD e o conceito do ZHBM, né? Aquilo que a gente começou no episódio passado, o Zero High Bandwidth Memory da Samsung, né? O que a gente deveria estar construindo nesse exato momento no Brasil? A gente deveria estar fazendo data center ou só fábrica? Isso é uma pergunta para todos agora. Isso tem que ir para a praia. Gostei da resposta. Tem que ir para a praia. Mas não dando para ir para a praia, né? Vai, Daniele.
Não, porque o problema, na verdade, é o seguinte: a gente está vendo os custos para o usuário final, né, caindo, né, ou seja, eles estão barateando os preços, né, mas os custos de produzir o que está sendo barateado está subindo e o cheque está crescendo. Então, a gente tem. É uma preocupação que todos têm que ter, né, e a gente tem que entender o porquê disso. Então, é mais que. Deixando um pouco a tecnologia de lado, a gente tem que entender como é que funciona essa engenharia financeira para poder manter essa coisa funcionando, né? Como é que. Aí a gente falou aqui do Uber, a gente falou do Lyft, a gente falou da Amazon, a gente falou do Airbnb, a gente está falando de todas as empresas onde o core business não está dentro da empresa, e sim está fora da empresa, e é isso que importa para os nossos usuários aqui, nossos ouvintes, né? Nossos seguidores, para Deixa eu que botar eles uma, Então, deixa eu botar uma gasolina na sua. Primeira coisa que é importante dizer: não falta dinheiro no mundo, não falta capital no mundo. Quando as pessoas dizem que falta dinheiro para investir, é mentira. E querem dizer que não tem comida no mundo, as pessoas morrem de fome. Não falta comida no mundo. Tem mais caloria no mundo disponível do que as pessoas conseguem comer. Tem mais energia, tem mais dinheiro no mundo que eu preciso para investir no bem-estar de toda a população, dos seus 7 bilhões de pessoas. O que falta é a distribuição adequada e o interesse do capital de ir para investimentos que você vai achar que vai ter retorno para isso. Tendo dito isso, eu queria agora que a Daniela e o Vladimir desenvolvessem isso. Com esse dinheiro, né, que ao invés de ir para a praia, eu vou para onde? Né? Como é que eu trago o capital para investir e onde? eu vou. Quer tocar, Vladimir? Eu posso Não, comentar pode aqui falar, um ponto. comece. Que eu acho que a questão é. Eu acho que a pergunta, assim, a resposta depende de onde a gente quer capturar valor nessa cadeia, né? Porque a gente falou, né? Ó, a gente está no Brasil oferecendo energia para computação, para oferecer um serviço, né? Mas a gente pode também, não é só entre o data center ou a fábrica, né? Em qual camada, em qual ponto dessa cadeia aí a gente quer ter propriedade intelectual, a gente quer ter poder de decisão. Então, se eu vou pensar a fábrica de tecnologia, ela transforma o conhecimento num produto, né? Então, nessa transformação de conhecimento em produto, o que eu quero aprender? O que eu quero trazer de novo? Porque a partir dessa decisão, como eu quero me posicionar nessa cadeia, que eu vou responder a pergunta do Fernando, né? Aonde que eu vou investir o dinheiro que está aí, né? É verdade. Vlad, o que você tem para dizer? Vou dizer uma coisa para vocês, né, a respeito de fábrica Vamos e para a praia. turismo. Vamos para a praia. Mas veja só, gente, ó, a tecnologia, se você fizer data center, você vai ajudar as indústrias, certo? Se você tem a indústria para poder fazer o que o data center tem, é uma coisa linkada à outra, né? Como é que você vai construir um data center se quem faz os componentes do data center são as indústrias, né? E se você não tiver os data centers funcionando, você não consegue gerir as indústrias que vão fazer os componentes para o data center. Se der para me entender aí, né? O que está acontecendo com o Brasil é que, infelizmente, a gente não está nem lá nem cá, né? Nem lá nem cá. Então a gente não está capturando nada nessa cadeia de valor. A gente, como diz o Fernando, né, a gente está vendendo o sol para a agricultura e a gente está vendendo a energia para os data centers e para as fábricas. Vocês sabem que eu trabalho para o governo, não posso falar muito sobre o que está acontecendo, né? Mas eu só vou falar do Redata, né? O Redata está parado há mais de um ano. E Não, o mas Redata foi assim, construído é um justamente problema. para isso, para apoiar a construção dos data centers. Então, Mas eu acho que é um problema existe aí a histórico que a questão gente está política. vivendo e que a gente tem que fazer essa provocação, sabe? Não é uma crítica ao governo atual, né? É uma crítica aos governos que estão que tem por anos e décadas trabalhando não é de isso. hoje, né? Quando a gente olha para o agro, a gente teve uma decisão muito inteligente lá atrás, foi construir a Embrapa, que conseguiu capturar muito valor nessa cadeia e ter várias propriedades intelectuais e dominar vários desses setores. Isso. E agora, Bem dito. na questão da inteligência artificial, a gente já errou a mão lá atrás com a reserva da informática. Com a IA, né? Como é que a gente ajusta isso? Tem várias coisas. Eu posso ir eu não preciso fabricar o chip, mas eu posso dominar empacotar o chip, eu posso dominar fazer a interconexão, eu posso dominar fazer a parte da ótica, dos cabos, das fibras que conectam. Eu posso dominar várias coisas. Eu posso dominar o sistema de refrigeração. O Vladimir falou bastante disso, né? Então, assim, eu posso me inserir em parte da cadeia, pelo menos para guardar um pouco de propriedade intelectual e vou dizer poder de decisão, tá? Vou dizer poder de influência na cadeia. Isso.
A gente está Bom, gente, na idade do conhecimento. O capital vai investir no conhecimento. O conhecimento hoje é propriedade intelectual. Intelectual é conhecimento, intelecto, entendeu? Por isso que é importante você ter domínios tecnológicos de processos, né? A Embrapa é maravilhosa. A Embrapa faz pesquisas sensacionais e a Embrapa tem uma característica muito interessante. Ela dá para as pessoas o que ela descobre. Aí eu pego uma empresa como a Monsanto, que faz a mesma coisa que a Embrapa, e vende isso e ganha dinheiro. Então, Ô, gente, como investidor, eu invisto na Monsanto, não na Embrapa. bom, para finalizar o capítulo, gente, eu vou deixar aqui um resumo. A inteligência ficou mais barata para quem compra e mais cara para quem produz. E a diferença virou um contrato de trilhões em nota de rodapé. Só que tem uma coisa que nem preço nem engenharia resolvem. Se você quiser rodar melhor modelo do mundo dentro do seu país, alguém precisa deixar. E foi exatamente isso que aconteceu nessa semana. Vamos para o segundo capítulo? Soberania é uma licença, não um discurso. Capítulo 2, soberania. Durante 30 anos, a gente aprendeu que tecnologia atravessava a fronteira sozinha, que o software chega antes do diplomata. Bom, essa frase de 2026 praticamente morta, não existe, não é mais assim, né? Só para vocês terem uma ideia, a Apple, uma das maiores empresas do mundo, uma das mais valiosas do planeta, teve que treinar um modelo específico e obter autorização de um governo para poder oferecer inteligência artificial dentro de um mercado específico. O Brasil, do outro lado, está usando a lei de comércio para responder à tarifa imposta pelos Estados Unidos aqui. E a União Europeia entrou com dinheiro público dentro de um startup para ela não se mudar, para ela não vir aqui para os Estados Unidos. Fernando, começo por você aqui. A Apple virou a primeira empresa de estrangeira liberada por Pequim para operar um modelo proprietário na China e treinou esse modelo com o apoio da Alibaba. O que ela pagou para essa autorização? Primeiro tem que entender o que é soberania, né? Soberania, a palavra bonita, o que é soberania é poder, né? Em respeito ao Vladimir, que é o poder, né? O poder é isso, é a capacidade que você tem de exercer controle sobre alguma coisa que não te pertence, né? Efetivamente, não. O poder é isso, aquilo é seu, não é meu, mas eu tenho o poder de que você não fará aquilo, tá? Então, a soberania que que a gente está questionando agora, soberania econômica, soberania tecnológica, soberania de dados, né? É uma coisa que se discute muito em tecnologia, né? Tem que ter soberania, as empresas precisam ter soberania de dados. É a capacidade de você gerir aquilo que deveria ser seu sempre, né? Que tá na mão de outro. Então você tem que ter o poder de gerir na mão de outro. O que a Apple conseguiu? A Apple conseguiu, né, o que a Coca-Cola conseguiu nos anos 70 na China, entrar na China para vender o capitalismo americano no modelo deles, tá? E a consequência disso nós não sabemos ainda, tá? Pode ter retaliação do próprio governo americano contra a Apple, coisa que já aconteceu no passado, tá? Porque é uma disputa de poder. Nas esferas de poder do mundo, né, os blocos econômicos, os países, os estados, as empresas, você tem uma disputa desse poder. Então a Apple conseguiu uma entrada, né, numa parceria com a Alibaba para poder vender o seu iPhone lá, porque é o maior mercado do mundo, né? Você tem 1 bilhão de chineses comprando iPhone e o resto do mundo tem outro bilhão só. Então eu posso conquistar mais 30% de usuários no mercado chinês, que é esse o objetivo da Apple. É uma questão mercadológica. Não tem então, eu estou aceitando que o governo chinês, que eu vou contribuir na modelagem com o governo chinês lá, de algumas coisas que eu tenho para poder vender equipamento. É isso aí. É uma questão econômica. Tá? Então, nessa disputa de soberania, né, aí eu saí da área da AI, né? A soberania do AI é outra discussão, né? O governo chinês investe em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial na China há mais de 20 anos, né? Há mais de 10 anos já era falado no meio de tecnologia, se eu quisesse entender modelos melhores de conhecimento de inteligência artificial, eu tinha que ir para a China. Eu não tinha isso nos Estados Unidos. Não tinha isso. E não tem isso na Europa mesmo. Não tem. Tá? Então, a soberania que a gente está discutindo é essa. Qual é o poder que um governo tem para exercer numa coisa que ele não tem efetivo controle sobre isso?
Tá? Então, quando o Brasil utiliza a lei da reciprocidade em uma coisa para em retaliação a outra, eu estou tentando é, ao exercer uma soberania ou poder sobre uma coisa que eu não tenho controle. Perfeito. Olha, Daniele, a IBM fechou com a OpenAI aqui, não é, para colocar os modelos dentro de uma plataforma de consultoria dela e criou a prática dedicada com milhares de consultores certificados. Olha só que interessante. Se o gargalo empresarial não é mais um modelo, e sim quem integra, quem forma essa pessoa? Quem é que está formando esse pessoal aí? É, acho que quem tá formando esses novos profissionais aí na verdade, acho que ainda vai ser definida aí por quem vai entender mais da ferramenta, né? Por quem vai conseguir conectar mais a tecnologia aos problemas que valem a pena resolver. Então, é difícil você falar. A formação vai vir realmente de quem consegue entender os problemas aí e de quem vai ter mercado para poder aplicar. O Não acho gargalo que é uma. declarado pela própria IBM não é o acesso à tecnologia, né? O que eles estão dizendo? É integrar com segurança e em escala dentro de um fluxo complexo e regulado, que é o problema. Então a gente precisa, né? Isso cria uma profissão que quase não existe formalmente ainda. Então, quem Porque eu acho que a entende de gente. processos, de risco, de modelo, enfim, a gente tem que verificar porque Hoje, a IBM hoje, está gritando aí para o mercado, né? porque assim, hoje a gente quem vive no mundo da ciência, da deep tech, como eu vivo, você vê quão distante a universidade ela tá do mercado, né? Então, por isso que eu falo, quando eu olho para a IA, eu não acho que nem é a empresa que vai, né, que desenvolve a tecnologia, não é só ela que vai formar e também não é a universidade. A gente vai ter que pensar aí numa formação híbrida de gente trabalhando, gente que entende da tecnologia, com gente trabalhando com quem entende do processo, do negócio e de pessoas. Eu acho que a gente vai ter que criar essa nova geração. Hoje, curiosamente, eu estava lendo uns números interessantes que está falando do percentual de pessoas abandonando carreiras universitárias por causa da IA, né? Então, assim, a gente está falando de 68% dos jovens trocando de curso, né? Esse último ano, com medo da De ficar futuro, do que obsoleto, aquela. não? Isso. De ficar obsoleto com a inteligência artificial. O problema é que hoje a gente não consegue prever o que vai ficar tão obsoleto, né? Eu acho que a gente tem alguns insights, né? Então eu acho assim, aí de novo, a inteligência artificial ela tem que ser vista como uma ferramenta, né? Nunca como substituição completa, né? Se você, a discussão hoje, quando eu estava lendo esses números que eu pensei, assim, se você tem um pensamento crítico para você usar a inteligência artificial, você confronta. Eu hoje, quando eu quero fazer uma pesquisa, eu não uso um modelo. Eu uso 3, 4 e confronto os 3, 4, entendeu? Se eu não consigo ler todas as referências, eu quero fazer um teste. Por quê? Porque eu tenho que tentar entender aonde que está a fraqueza. De novo, né? Vou voltar lá no início do nosso podcast, né? Aqueles trilhões de parâmetros que foram treinados, né? Aquela quantidade enorme de livros que foi 2,4 usada. trilhões. Exatamente. Nem como é que eu vejo quanto que eu treinei, mas eu tenho aqueles tokens. Vou selecionar alguns experts, né? O Fernando deu exemplo lá no início do podcast, né? Vou fazer uma pergunta da física, eu pego lá um cara de fotônica. Putz, mas se a pergunta for de física de partículas, o cara de fotônica vai me dar mais uma resposta superficial. Então eu preciso entender, pegar de quem sabe aquilo. Então a gente precisa trabalhar profissionais que questionem aquilo e que tenham uma visão crítica da resposta. Mas será que aquela resposta realmente responde a minha pergunta? Né? Ela tem a profundidade que eu preciso? Então acho que a gente vai ter que fazer uma formação assim bem híbrida. Olha só, menos de um ano, né? Há menos de um ano a IBM tinha feito uma aliança parecida com a Anthropic, essa mesma aliança que foi feita hoje com a OpenAI. Então, o que eles fizeram? Eles queriam que o consultor treinado virasse ativo, né, mais duradouro. Então, o que a gente está falando? A gente está falando aqui do que o Brasil pode trabalhar na questão, no quesito soberania, que também é reter, né, essa diáspora, porque tem muita gente indo embora, né, do Brasil, porque estão vendo, como você bem falou aqui, os estudantes estão trocando de curso e tem muita gente que já tem uma formação específica, estão deixando o país
porque não acredito que tem espaço para eles lá, né? Então a gente precisa começar a perceber que existe sim espaço e que as pessoas precisam começar a perceber que o conteúdo que elas têm é muito importante, é essencial para que o crescimento do país aconteça nesse contexto aqui, né? Que a gente está falando de tecnologia, então soberania, a diáspora brasileira tem que ser retida, o conhecimento tem que ser retido para que as coisas aconteçam. Agora a dificuldade é grande, né? Então as pessoas elas querem resultado de imediato. O brasileiro é assim, né? É imediatista. Mas é isso. Eh, Alguém tem alguma coisa para Só um complementar? comentário a mais aí a respeito da questão da soberania, né? Ela tem uma base muito forte na parte de investimento, né? Se você não tem investimento dentro do seu estado, vamos dizer, seu país, né? Fica difícil você chegar a uma soberania em alguma coisa, né? Como já foi Mas falado tem aqui, dinheiro, existe dinheiro. A gente vê aí, você sabe não que é eu a aprovei questão da os projetos existência do FINEP, né? dinheiro, é a aplicação do dinheiro. A gente já comentou que tem comida, tem tudo, no mundo tem tudo para todo mundo, mas a distribuição está errada. Não tá fechando, a conta não está fechando, entendeu? Uhum. Então, fazer com que estudante. Hoje você pode chegar. Sabe quanto está custando um pedreiro hoje? Que a turma está adulando. Pedindo, adulando aqui é uma expressão aqui do Nordeste, pedindo pelo amor de Deus. Só para vocês que estão assistindo a gente aí ficar sabendo, né? Que eu preciso ter um pedreiro, É a 10 mil riqueza do reais. podcast, né? A gente também Ah, tem eu quero pagar 10 mil reais a para um riqueza pedreiro linguística. e eu não consigo encontrar um pedreiro para trabalhar por 10 mil reais. Mas você consegue encontrar um engenheiro por 5 mil para fazer alguma atividade mais voltada apenas por um tópico. Henry não está aqui hoje para falar um pouco da educação, mas eu vou puxar para o outro lado. Eu acho que não é só o dinheiro. Eu acho que a gente precisa motivar os jovens a olhar para isso, não apenas como usuário, mas com um olhar crítico. Eu acho assim, quando a gente fala do Brasil, né? O brasileiro é um povo altamente digitalizado, né? Então, assim, quando a gente fala de criar influência, de fazer vídeos, de manipular um celular, você pega a criança ao idoso que manipula com uma certa destreza que você não vê em outras culturas. Então é um povo muito Verdade. conectado, muito já digitalizado. Eu acho que o que falta, talvez, seja a gente motivar as pessoas a simplesmente não aceitarem o que é posto, sabe? É você realmente começar a ter um olhar crítico e de que desperte essa curiosidade. Eu acho que a gente tem vários casos aí que você começa, de novo, né? Voltando ao que a gente já falou aqui, gente. Digitalização de banco, a gente dominou a corrida pelas fintechs, a questão do Pix. São coisas que vêm para demandas de problema. A gente não falta problema. Então, se a gente começar a olhar para o problema e como é que eu uso a inteligência artificial para isso, eu tenho certeza que vão também nascer várias empresas, vários APIs, né, vamos chamar assim, ou que resolvam os problemas. Então, acho que está faltando um pouco aí também do estímulo, sabe? Talvez essa geração que esteja entrando aí esteja mais passiva do que ela deveria. Então, acho que tem Assim, um lado que eu acho que a gente pode estimular, não necessariamente dependente do recurso financeiro. Eu não vou nem Sim. fazer essa pergunta de como estimular, porque é difícil, muito complicado. Deixa o Henry chegar por aqui, das férias dele, pra ele falar como é que é nessa educação, ele vai Eu falar vou sobre isso falar aí. para você. Então, quando você olha para o mercado de influencer, o estímulo vem no bolso, né? A possibilidade de você ganhar dinheiro rápido, que é um É, povo imediatista. É. O Então, Brasil é assim, fato. tem muito taking e pouco giving. A gente fala aqui nos é. Estados Unidos, né? A maioria dos brasileiros, eles querem mais receber o tempo todo. E poucos dos brasileiros têm a cultura de eu dar, né? discordo. Eu discordo. Eu vou discutir porque eu discordo por isso. É bom discordar um pouquinho. O brasileiro ele é muito taken from. As pessoas tiram muito dele. Nós temos uma organização econômica tributária que você contribui muito e recebe pouco de volta. Então, quando eu consigo evitar dar para o governo, para eu ganhar minha vantagem, por que o brasileiro não gosta de pagar imposto? Porque ele paga muito imposto. Ele não tem orgulho de pagar imposto porque ele já paga muito. Então, ele acha que não recebe de volta. Não estou dizendo que é verdade ou não, tá? O SUS é sensacional. O modelo do SUS de saúde do Brasil é sensacional.
não tenho o luxo de um hospital sueco, americano, não tem, mas eu tenho saúde e tenho longevidade alcançável comparáveis a países mais avançados, que são referência. Eu não tenho luxo, mas tenho resultado operacional. Então, eu tenho coisas que o Brasil recebe, né? A educação a educação pública do Brasil é ruim. Quem trabalha em Universidade Federal garante que não é. E todo mundo quer uma Universidade Federal. Então, eu tenho um modelo educacional em que eu tenho uma elite no topo de cima, onde a pirâmide é menor, e uma dificuldade na base, pelo volume, mas eu tenho bolsões em vários locais do país em que a educação primária, a educação secundária pública é de excelente qualidade. Se eu pensar o tamanho do Brasil, se eu for para o interior do Amazonas, eu não tenho uma escola particular lá. Eu tenho uma educação remota, dada pela internet, da educação pública do estado do Amazonas, e que funciona. E que eu pego esse menino, cresço ele e boto ele numa universidade federal também. Então, tem coisas que o Brasil, que a classe que tem voz no Brasil diz que o Brasil não presta, ou que não vale, né, que na verdade funcionam muito bem se eu pegar a média do país. Tá? Eu não posso pegar por cima. Agora, quando você diz que nós temos dificuldade nisso, é porque eu estou acostumado a pagar um imposto alto, eu que moro em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, eu pago um imposto muito alto pelo que eu recebo de volta e pago um imposto duplo, né? Eu pago o imposto para a educação e boto meu filho na escola particular e pago a saúde privada. Então eu pago 2 vezes pelos serviços que deveriam ser pagos uma vez só. Então essa é uma comprovação disso. Bom, esse assunto era um assunto educacional para ser tocado pelo Henry e a gente terminou substituindo ele aqui, uma vez que ele ainda continua de férias, né? Então a gente teve que assumir aqui esse tópico de educação. Mas enfim, levando o podcast adiante, a gente tem aqui, Vladimir, você viu que o Uber e o Pony AI, uma empresa chinesa, né, se eu não me engano, vão colocar mais de 2.000 robotáxis em cidades europeias, com a manutenção e a recarga na mão das operadoras locais? Quem responde quando esses carros falharem? A pergunta não devia ser essa, não. A pergunta não é que se o carro vai falhar ou falhar. Assim, se você for observar direitinho, vamos falar primeiro do carro a combustão, certo? Que não é um carro todo. Deixa eu só fazer uma... a gente está vendo aqui uma empresa americana junto com uma chinesa para operar na Europa. Ok. Não é? 2 culturas diferentes para operar numa outra cultura também diferente, onde a operação de manutenção vai ser feita por eles. Olha o nó. Continue. Ok. Vai lá. Vamos começar. Eu só quero trazer uma explicação rápida sobre a questão da condução, porque você tem o seguinte: você, para pagar uma conta de um problema, a gente sabe muitas vezes que o carro tem um fabricante que pode ter um problema com o carro. Caiu, você tem um condutor que não segue a regra de trânsito. Deve estar voltando, daqui a pouco um outro cara aí que tem um problema. Vocês estão me ouvindo, se ele não voltar, a gente continua aqui, né? Todo mundo me ouvindo aí? Quem quer falar? Daniela, você quer falar? Enquanto ele não volta? Deixa o Fernando falar aí. Esse negócio do Pony, eu li por acaso acontecendo, mas você tem que entender que a presença dos carros chineses na Europa já começou a ter mais de 10 anos. Não começou agora, né? A Geely comprou a Volvo tem mais de 10 anos, né? Foi em 2009, tem quase 15 anos, 20, né? Quando comprou a Geely para fazer isso, tá? Então, quando eu falo em carro chinês, né, não me surpreende nada carro chinês no mundo. Eu só não tenho um carro chinês hoje nos Estados Unidos. No resto do mundo inteiro, a maioria dos carros novos vendidos são chineses, né? Estão dominando o mercado global automobilístico. E também, a gente já falou aqui que a inteligência artificial chinesa já está sendo desenvolvida há bastante tempo e tem uma possibilidade, já tem um uso isso há mais tempo. Além de ter uma outra coisa, que você tem um governo chinês que bota a lei que permite que o carro autônomo ande pela rua, né, que é uma dificuldade que tinha na Europa, uma dificuldade que tinha nos Estados Unidos de ter. Hoje eu não tenho mais carro autônomos andando nos Estados Unidos porque os legisladores, né, os que têm o poder, não permitem que isso aconteça para preservar
o modelo anterior, né? Eu acho que o futuro de todas as cidades americanas serão ter carros autônomos. Isso já devia ter acontecido, né? Há 10 anos atrás, o Gartner disse que em 2020 todo mundo teria um carro autônomo. E chegou 2020, não tive, 2026 não tenho ainda, né? Mas quero ter ainda, né? Mas a legislação não permite que eu tenha esse carro autônomo numa rua americana. Não tem nada a ver com a capacidade do carro, não tem nada a ver com a dirigibilidade ou com a inteligência artificial ou com os sensores. Não é o equipamento, é um problema de legislação. Ô, Fernando, eu vou fazer uma provocação aí. Quando o Júnior fez essa pergunta, né, fiquei pensando, às vezes me impressiona como a gente e o mercado, né, diferencia ainda uma empresa americana com uma empresa chinesa na Europa. Gente, a gente está vivendo um mundo, principalmente quando a gente fala de AI, né, o que que é uma empresa chinesa, né? O que que é? A gente vai perder isso. Hoje a gente fala, mas assim, ela é uma empresa globalizada, uma empresa que desenvolveu, que desenvolveu e treinou um modelo de IA, mas que não se diferencia de outra, né? Aí é só uma questão o acordo comercial foi melhor com uma empresa chinesa. Poderia ter sido com uma sueca, poderia ter sido com uma própria uma empresa americana também de inteligência artificial, né? Uhum. Com certeza. Então o isso aí, Vladimir assim, voltou quem aí. ditou a parceria foi o mercado. Sim. Então, voltando à sua questão, que empresa é americana, que empresa é chinesa, hoje você tem a característica, onde foi fundada e quais são os acionistas, em que país estão registrados os acionistas da empresa. São critérios para isso. Então, a General Motors é uma empresa americana que foi fundada nos Estados Unidos e está negociada na Bolsa de Nova York, então, grande parte dos acionistas são americanos. A General Motors, então, é uma empresa americana. Isto é verdade quando eu tenho a maior parte da sua produção feita fora dos Estados Unidos? Voltei novamente. Voltou. Vladimir está aí de volta. Hoje a gente tendo alguns probleminhas técnicos, né? Deixa eu só desligar aqui o eco. Então, esse questionamento de quem é empresa americana, quem não é empresa americana, quem é empresa chinesa, quem é empresa chinesa, hoje, se a empresa nasceu na China e tem participação do governo chinês, ela é empresa chinesa. Sim. Não, é que assim, eu tô falando só na distinção, porque as empresas estão tão globalizadas de novo, né? Poderia ser qualquer outra configuração. Foi o mercado que ditou isso e com certeza foram as empresas que aderiram às regras de operar na comunidade europeia, com toda a questão do LGPD, que eles são muito restritos, com toda a questão, não vou nem falar de seguros, de quem responde, né, por uma falha, por uma manutenção ou por um acidente. Eu concordei com aquelas leis e ganhei o direito de operar. Sim. Que é um questionamento muito grande. Eu tive uma discussão longa com pessoas de seguro. Se um carro autônomo bate em você, quem você processa? O dono do carro, o fabricante do carro, quem fez a inteligência artificial do carro, o governo que deixou o carro andar? Quem é responsável pelo processo? Então, as seguradoras têm dificuldades da gestão de uma pólice de seguro. Então, hoje, a resposta é o dono do carro, é o segurado. Mas eu posso acionar o dono da inteligência artificial que fez a decisão errada. Eu posso acionar o dono do carro que botou o sensor ali. Então, tem vários responsáveis no processo de seguro de um carro autônomo. Como também poderia ter no acidente de carro comum. Você está dirigindo um carro e o carro tem uma falha no câmbio, você é processado, você processa o fabricante do carro, porque a falha do câmbio não foi sua. Né? Então, você tem essa corresponsabilidade. E aí, para colocar mais fogo nessa fogueira aí, a Lovable captou 400 milhões de dólares a 13,3 bilhões de valuation, com dinheiro da União Europeia na rodada. E o produto dela é deixar quem não é engenheiro construir software. Vou repetir, quem não é engenheiro construir software. Isso é democratização ou é dívida técnica em escala industrial? Quem quer falar Daniela, sobre começa isso? Começa você, porque eu sou fã do Lovable. Eu também sou. Então, somos suspeitos, então, né? Bom, a gente pode começar falando o que é a Lovable, né? Porque poucas pessoas sabem exatamente do que se trata aí essa então, empresa. eu vou responder a pergunta primeiro, porque eu acho que a gente volta naquela questão de manter a soberania
E aí, quando eu vou falar lá da soberania, eu não vou falar só de eu ter aqui, mas eu vou dar a soberania do conhecimento. A partir do momento que eu decido manter uma empresa como a Lovable no meu território, eu estou estimulando a geração de conhecimento que propaga na cadeia. Aquilo que a gente falou. Então, eu estou optando pela propriedade intelectual que eu quero guardar e que eu quero estimular. Então, eu acho que é uma decisão estratégica pensando em formação, em capacidade intelectual, em gerar as próximas Lovables, né? As próximas empresas, assim como a Lovable. Então, é você também contribuir para a geração daquele ecossistema. Então, por isso que eu digo que é uma decisão, acho que de você, de soberania de geração de conhecimento. É. Imagine que eu vou usar Lovable e vou criar a próxima Lovable. É uma É isso. possibilidade completa, tá? Para quem não escutou isso, ó, o que não sabe o que é Lovable, Lovable é uma empresa, uma internet, um website que você entra, você se inscreve e você consegue desenvolver software, seu aplicativo proprietário para você. A Lovable é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos que você não precisa ser desenvolvedor de aplicativos. Ela cria, você diz o que você precisa e com inteligência artificial, ela cria o aplicativo que você quer. Imagine que, vamos falar de coisas mais simples, eu quero fazer um aplicativo que busque passagens aéreas na internet, cada vez que tiver uma passagem barata, ela me avisa, aciona meu cartão de crédito e faz uma compra. É uma aplicação simples. E eu, com o Lovable, eu consigo fazer isso. Tá? Eu consigo desenvolver aplicações até bastante complexas. Uhum. Das simples às complexas, né? Eu posso desenvolver uma simples web page estática para uma empresa, como eu posso criar um API aqui. Agente, Acho né? que eu tô Você com pode criar um fome. agente para fazer qualquer Você pode coisa, na criar um verdade. agente, mas eu posso criar algo que seja automatizado, né? De atualização constante. Sim. Isso. Eu posso criar, Então, assim, eu a posso criar dimensão o é muito aplicativo do grande. banco que eu tenho, pode ter sido criado no Lovable, pode ter começado no Lovable e depois migrado para outras coisas, com todas as seguranças, com todas as características necessárias para a aplicação E aí, funcionar no dia a dia. fazendo uma analogia aqui rápida, acho que uma empresa como a Novable, num país, ela é uma empresa âncora, de novo, para geração do conhecimento. Assim como eu tenho uma empresa âncora num shopping center que me atrai um público que eu quero para aquele shopping center, é a mesma coisa, é uma empresa âncora. A Lovable é uma empresa que atrai profissionais de outros países e que querem trabalhar naquela área, então você acaba gerando conhecimento. Então, eu acho que por isso que eu falei que é mais uma questão de soberania de conhecimento do que qualquer outra coisa. Então, acho que é um investimento, para mim, um investimento acertadíssimo pensando no futuro. Vlad, está de volta aí. Quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Vlad, enquanto você ajusta aí as questões técnicas do seu computador, eu vou seguindo aqui para a gente não perder o fio da meada, tá? Vamos ao Brasil agora. Nessa semana, o governo acionou a lei da reciprocidade contra a tarifa americana de 25%. E o presidente cobrou a Estratégia Nacional de IA. A gente tem poder de barganha real ou a gente está gastando munição com esse negócio? Vou abrir para vocês. Vamos lá. Temos munição, sim, tá? O Brasil tem capacidade de influenciar o mercado americano? Tem. A questão é a seguinte, se nós queremos fazer isso ou não. Tá? Alguns anos atrás, só para analogia, né, sempre houve uma lei de reciprocidade, o americano cobra para você ter um visto para entrar nos Estados Unidos, então eu pagava $100 para ter o visto americano, e o governo brasileiro exigia o pagamento de $100 para o americano ir para o Brasil. O resultado disso era um fluxo de turismo no Brasil muito baixo de americanos, porque era caro ir para o Brasil, custava mais $100 do que eu ir para Cancún, por exemplo. Então você tinha um fluxo menor de turistas. Desde que eu crio um empecilho, né, eu vou ter uma outra dificuldade. Eu consigo, na lei de reciprocidade brasileira, influenciar os americanos. Se você for olhar o tamanho do que o americano custa e da inflação americana e o que representa os produtos brasileiros na cesta básica americana, isso é irrisório. Tá? Não vai funcionar. O suco de laranja vai ficar mais caro $1. Não vai mudar nada a vida do americano. O café ficará mais caro $3. Não mudará nada a vida do americano.
tá? São os produtos, o sol que o Brasil exporta através de produtos agrícolas, que é o forte da exportação do brasileiro para os Estados Unidos, não vai dar muito resultado nessa reciprocidade. Para alguns, quem mais sofre com o tarifaço não são os governos, são as pessoas que pagam o dia a dia. Tá? Isso aí o americano médio já aprendeu, né, que quando o governo bota um imposto a mais na importação de produtos estrangeiros, no final quem paga a conta é o próprio consumidor. Né? Então, quando eu encho o bolso do governo de dinheiro como tributo, quem está pagando a conta é o consumidor e gera inflação no país. Isso já aconteceu aqui, já está sendo refletido nas urnas, nas primárias, nas eleições que está tendo aqui. No caso do Brasil, se você vai ter a lei da reciprocidade, vai ter algum impacto contra a decisão do governo americano sobre as tarifas? Nenhuma. Não vai acontecer nada. Né? Como efeito econômico efetivo, não acontecerá nada, existe um efeito diplomático, moral, ético, que é o questionado. Eu vou complementar só uma coisa que eu acho assim, lei de reciprocidade é poder de barganha, né? Só que poder de barganha tem que ter lastreado em algo concreto, ela não pode ficar só no discurso. Então, quando a gente fala da IA, né, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem um poder de barganha concreto que é a energia limpa. Então, acho que isso a Pois é. gente tem. É um insumo que todo o setor aí ele está correndo atrás, ele está desesperado atrás. O que para mim Pois não é. é claro, que é o seguinte, o que a gente quer em troca? Eu vou acionar essa lei da reciprocidade, ou seja, ela é uma munição para trazer o que em troca? Isso eu, como brasileira, eu não tenho essa visão ainda. Então, é uma questão de se vale a pena acionar a lei, não. Eu acho que, de novo, igual o Fernando, né? Poder de barganha a gente tem para isso, porque eu acho que é um impacto importante, mas o que eu vou ganhar em troca? Será que vale a pena? Essa estratégia ainda não é clara. O nosso A maior gente não poder tem de uma estratégia barganha, de IA, né? Até para ver como é que essa lei de reciprocidade, o que ela traz de ganho pra gente. o nosso maior Pois poder é. de barganha, interessantemente, é a nossa população. Nós somos um dos maiores países mais populosos do mundo que tem poder econômico de compra, né? Então, eu tenho, dos nossos 200 milhões de brasileiros, eu tenho, vamos dizer, 30%, eu tenho 50, 60 milhões de consumidores, que é o que as empresas americanas desejam. Então, o nosso poder de barganha, quando eu boto uma tarifa, um tarifaço qualquer, uma reciprocidade qualquer, é limitar o acesso das empresas americanas ao consumidor brasileiro. Essa é a grande barganha nossa. Cada vez que um juiz brasileiro limita a Meta, até o Facebook ou o Instagram, alguma coisa assim, eu tenho um poder de barganha sobre isso, tá? E que é o que eu corto a fonte de receita que eles têm. Não é o aumento de impostos não significa nada. Diminuir a receita deles, sim. Então, pois bem, o Brasil vende energia e insumo barato e compra inteligência cara. Né? Reciprocidade comercial e soberania digital são o mesmo problema com os dois nomes. Bom, agora eu vou lançar aqui a pergunta para todo mundo para a gente finalizar esse programa, o episódio 3. Eu queria que, sem exceção, uma pergunta para todos vocês, né? Em uma frase só. Qual é a moeda que o Brasil deveria usar para negociar acesso à inteligência artificial? Em uma Energia. palavra? Vou Eu vou começar, hein? representar. Começa. Energia transformada em capacidade computacional. Eu acho que Energia própria. transformada em Aqui. capacidade. Isso. Vladimir, Posso pode falar ser. enquanto o Fernando está pensando aí. Fernando. Não, eu pensei numa coisa aqui, né? Eu acho que a inteligência artificial e a inteligência em geral, a gente está precisando retomar uma coisa que é muito importante, que é a ciência pura. Ah, Quando eu falo ciência pura, a função da academia não é formar profissionais para o mercado de trabalho. A função da academia é pesquisar, desenvolver ciências puras. Quanto mais matemáticos, físicos, filósofos eu tiver no Brasil, mais próximo eu estarei da inteligência natural e do sistema crítico.
Ao invés de formar, desculpe o Vladimir e os engenheiros em geral, formar engenheiros, eu tenho que formar matemáticos e físicos. E porque a aplicação dessa ciência pura, a inteligência artificial vai fazer muito bem, né? Mas o desenvolvimento da ciência pura e esse pensamento crítico, isso vai ser mais difícil. Então, hoje já tem uma valorização no mercado de trabalho de filósofos. No mercado americano, hoje, eu tenho mais empresas contratando filósofos do que contratando engenheiros de software. Né? Eu tenho hoje uma carência no mercado de trabalho para filósofos e não tenho carência para desenvolvedores de software. Então, eu acho que talvez o futuro nosso, né, para dominar a inteligência artificial não é dominar a inteligência artificial, mas é dominar o pensamento, que a ciência pura chega lá. Vladimir, tá com você agora. Daniela queria complementar alguma coisa, pode falar, Daniela. Não, eu ia só falar o pensamento crítico, né, que a gente discutiu mais cedo e que é o futuro para você poder usar a IA. Uma das moedas que eu posso falar aqui é a questão o que está em falta hoje, tá? O Fernando falou sobre a questão dos físicos e matemáticos, mas a parte técnica também. A gente fala muito engenheiro sem a base técnica do negócio. São pessoas que conhecem isso nos livros, conhecem apenas na base teórica, né? A teoria ela é muito bem-vinda, tem que ser utilizada, mas você tem que aplicá-la para que você veja os resultados. Então, aplicar um pouco também dessa moeda aí, tá? Eu estou vendo que está cada vez mais, está cada vez a quantidade de pessoas que estão passando direto para o nível superior. Assim, o engenheiro eletricista, né? Ele, para ter um bom desempenho, lógico, que se for fazer a parte de desenvolvimento, a parte de pesquisa, tudo bem. Mas para ele ter a parte da gestão do que está fazendo, ele tinha que vir numa base técnica também. Devia ter conhecido a base lá embaixo, conhecer como é as dificuldades, saber como é, porque isso vai fazer com que o engenheiro ele tenha ideias maiores e coisas que ele viu lá, das dificuldades que ele passou, que ele possa desenvolver coisas melhores. Então, essa moeda que eu acho que deveria ter mais um investimento pesado em cima da parte técnica. Eu estou falando isso, gente, porque eu contrato técnicos, né, e está cada vez mais complicado. Você pega umas pessoas e a pessoa só quer saber do aplicativo. O aplicativo aqui, vou baixar o aplicativo e vou fazer a conta aqui e sai o resultado. E se você questionar para o rapaz, mas por que você está colocando esse material e não esse? Espera aí que eu pegar outro aplicativo que vai me responder. Então, quer dizer, está complicado fazer só pelo aplicativo. Alguém está carregando o aplicativo. Quem são? Né? Será que realmente está batendo com o que deveria ser? Eu sempre tenho uma frasezinha que eu coloco assim, ó, nem tudo que está funcionando pode estar correto. Minha frase é essa. Nem tudo que está funcionando pode estar correto. Isso é uma que eu levo direto e explico direto para os meus subordinados ou técnicos o qual vai dar aula, tá? E eles ficam perguntando para mim, olhando para minha cara, acontece assim, o que esse cara está falando, né? Eu não fiz funcionar, não está dando resultado, mas não tem sustentabilidade o negócio, não tem um resultado que deveria ter, né? Então eles não estão muito focados nisso, quer saber de funcionar. Hoje, da próxima vez, você pede uma palavra só, e não uma frase. Educação técnica. Olha, exato. 2 takeaways aqui. Do primeiro capítulo, o preço do token caiu, o preço de produzir do token subiu e a diferença virou contrato de trilhões em nota de rodapé. Do segundo, acesso à inteligência artificial virou licença concedida pelo Estado e o Brasil ainda não decidiu com que moeda quer que esse negócio funcione, não é? O que ele vai usar, qual delas, né? Qual moeda que ele quer negociar. Se esse episódio te fez pensar, 3 coisas para você fazer. Se inscreve no canal, no Plank Letter, ativa o sininho e escreve a sua pergunta nos comentários. Olha só, a melhor pergunta entra no ar no próximo episódio com nome e tudo, tá? Semana que vem a gente volta com o próximo pacote. Thank you very much. Thank you for being with us. See you next week, gente. Obrigado. E vamos na mesma frequência. Tchau, gente. Tune in, same frequency. Two coasts, one signal in the dark, a
frente à antena. Liga o sinal, deixa a ideia acender. We're on the same wavelength, na mesma frequência. Blank head, turn it up, let the future resonate. Do quantum pra rua, do Brasil ao USA. Tune in, light it up, at Blank Head Talk today. Cada constante carrega uma verdade, do átomo ao código é pura liberdade. Deep tech no sangue, inovação no ar. Duas nações, um só jeito de pensar. We're on the same wavelength, na mesma frequência. Blank head, turn it up, let the future resonate. Do quantum pra rua, do Brasil ao USA. Tune in, light it up, at Blank Head Talk today. Light travels far, but ideas travel faster. We are the signal, we are the answer. Na mesma frequência. Acende a luz.